Glória a Deus, Deus é bom demais. Irmãos, Deus é bom e o diabo? Não presta, querido, amém? Pode se assentar em nome de Jesus, amém? Querido, Rafa, pode iniciar a gravação aí, já começou? Amém? Abre aí, livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 6. Capítulo 19, a partir do versículo 1. Quero dar um salve aí para quem está nos assistindo online. Deixa eu ver aqui quem está nos assistindo. Eu estou vendo aqui que a Mari está assistindo. Beijo, Mari, que o Senhor te abençoe, minha Deus vai falar contigo. Tem a irmã Lena Raposo, é minha parente, não sei de onde, irmão, porque meu nome é Raposo também, viu, querido? Deus abençoe, irmã Nilva, está online. Grazi Pereira, eu não sei quem é a Grazi, mas que o Senhor... Acho que é a Grazi do menino lá do... Oh, Jesus. Não é a Grazi do seu irmão? Do Cícero, né? A Grazi Pereira? Tu conhece a Grazi, né? Não sei se ela, mas que o Senhor te abençoe também, em nome de Jesus. Amém? Queridos, abriu a palavra lá, Atos 19, 1, 6, vamos lendo aqui, para aproveitar, remir o tempo, em nome de Jesus. E assim diz a palavra de Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, prestem atenção, disse-lhe a eles: recebestes vós já o Espírito Santo quando vocês creram? Ou, não me perdi. Recebeste vós o Espírito Santo quando creros? E eles lhes disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou a eles: então em que vós sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E após isso, impondo-lhes as mãos Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Amém? Vai falar algo, meu amor? Eu quero falar agora com uma pessoa muito especial que está online. Quem? E que está vibrando lá e que não pôde vir no culto hoje, que é o Emanuel. Ah, Manu, Emanuel. Beijo, Manu. Beijo, Manu. A Alice está com saudade, tu tem que vir Tem no que culto. Vir. Fala pro teu pai e tua mãe, louvar vem o para a Senhor. igreja. Glória a Deus, Veridilana, Clóvis, estamos Amém. sentindo Beijo, falta de vocês. orando amém? por vocês. Beijo, Manu. Amém, glória a Deus. Igreja hoje em dia é assim, né? Online, é física, é tudo. Amém. Amém, amados. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eis a tua palavra, Deus. Senhor, que teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar com nós hoje, Senhor. Nós oramos, nós clamamos, nós cantamos dizendo: posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Por quê? Porque tu estás comigo, Pai, a tua presença, o teu Espírito está nesse lugar. E onde o Espírito Santo está, o diabo, Satanás e seus anjos, eles têm que bater em retirada. Então, em nome de Jesus Cristo, eu declaro nesta noite a ti, Satanás, que você está derrotado, que você não tem autoridade sobre nossas vidas, que toda obra do inferno caia por terra agora, e que teu Santo Espírito, Jesus, venha encontrar morada em nossos corações. Ministra em cada vida, fala a cada coração, que cada pessoa aqui possa ouvir a tua voz e sair daqui transformado, impactado pelo poder que há na tua palavra e pelo poder que há no teu nome, Jesus Cristo. Fala conosco, repreende toda a obra do inferno, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém? Amém, queridos. Então, Paulo chega numa cidade, diz que Paulo estava em Corinto, ele vai para Éfeso. Chegando lá, ele vê uns discípulos que estavam naquela cidade. E aí Paulo chega para ele e fala assim: olha, vocês já receberam o poder do Espírito Santo? Ele fala assim: ó, você já recebeste o Espírito Santo. É até esquisita essa palavra, né? Você já recebeu, porque quem é que já passeou pelo mundo do ocultismo aí? Da macumbaria. Eu nasci no candomblé, tá, irmãos? Dos meus primeiros anos até os 17, eu ia em encruzilhada, ia em cemitério, cachoeira. A minha infância foi assim. E a palavra que eu mais ouvia era: recebeste o Espírito, o Exu, a Pombagira, recebeste a entidade. Mas aí o que acontece? Satanás, ele é o quê? Ele imita.
Ele é um plagiador, ele copia as coisas, porque na verdade, nós fomos feitos criaturas de Deus para sermos cheios do quê, querido? Cheios do Espírito Santo de Deus. Você foi feito não para ser cavalo do diabo, mas você foi feito para ser templo do Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa, querido. Deus te trouxe para que você seja o quê? Cheio do Espírito Santo. E aí ele chega para aquele discípulo e fala assim, ó, vem cá, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falam assim, não. Na verdade, nós nunca nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo. E aí diz a palavra que Paulo vai, batiza eles nas águas, porque eles tinham se batizado pelo quê? Pelo batismo de João. Aquele que falava assim, arrependei-vos, que é chegado o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. E aí ele fala, ele batiza eles em nome de Jesus Cristo e posteriormente ele coloca a mão sobre eles e quando ora, eles são cheios do Espírito Santo. E esta palavra é uma promessa que eu preguei semana passada, a qual João Batista falou assim, olha, em verdade, João Batista falava, eu vos batizo com água para arrependimento, porém, virá aquele a qual eu não sou digno de desamarrar, de amarrar as sandálias, e ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Então, há uma promessa que João Batista dizia, que era o batismo com o Espírito Santo, e esse batismo com o Espírito, quando que ele acontece, querido? Quando? Muitos vão dizer, o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, né? Porque a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. Porém, isso não é uma realidade, querido. Tanto é que aqueles discípulos ali, eles criam no Senhor Jesus, porém, apesar deles ter crido em Jesus, eles ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Em Atos 8:5, abre para nós aí, Rafa, Atos capítulo 8, versículo 5. E querido, Atos dos Apóstolos, ele tem essa palavra, porque ele fala exatamente, são os atos de atitude dos apóstolos. Mas muitos teólogos diziam que na verdade o livro de Atos dos Apóstolos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos. Deveria ser Atos de sabe de quem? Do Espírito Santo. Pois se você for ler o livro de Atos, desde o primeiro capítulo ao último, a palavra que você mais vai ver é, e eles cheios do Espírito Santo. E eles incumbidos pelo o Espírito Santo. E falou o Espírito Santo. Então, Atos 8:5 diz a palavra que descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Veja bem, esse Filipe aqui não é o apóstolo Filipe, não. Esse Filipe é aquele que quando foram levantar diáconos na igreja, eles escolheram alguns homens cheios do Espírito Santo para que fosse diácono. Qual que era a função do diácono? Servir. O diácono é aquele que trazia água, que trazia alimento, que se preocupava com as coisas normais da igreja, enquanto os apóstolos pregavam. Aí diz a palavra, Vitória, que Filipe, que era diácono, não era pastor, não era presbítero, não era apóstolo, não era evangelista, mas Filipe desceu à cidade de Samaria para quê? Para pregar. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam o quê? Os sinais que ele fazia. Cadê? Parou, meu filho? Para não, Rafa, me acompanha aí, meu filho. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados e havia grande alegria naquela cidade. Onde tem a presença de Deus, tem o quê, querido? Alegria. Porque a alegria ela é fruto do Espírito Santo. E o interessante, querido, é que naquela cidade, no versículo 9, diz a palavra que tinha um homem chamado Simão, que era mágico, ele era feiticeiro, e diz a palavra que ele iludibriava todos naquela cidade de Samaria, e todos temiam muito esse mago, até que chegou Filipe, o diácono, pregando em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, e até aquele mágico, aquele feiticeiro, se prostrou aos pés de Jesus e entregou a vida para ele, querido. E diz a palavra assim no 12, mas como crescem em Filipe, 12,
que lhe pregava a palavra acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam. Olha só, tanto homens como mulheres eram batizados nas águas. E creu até o próprio Simão sendo batizado, e ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as maravilhas que faziam eles. Então, os apóstolos, olha só, foram enviados porque ouviram o que tinha sido feito em Samaria. E diz a palavra que os apóstolos mandaram Pedro e João. E quando chegou Pedro e João, diz a palavra que eles oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Por quê? Diz a palavra, porque eles não tinham ainda descido sobre eles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então diz a palavra, versículo 17, lhes impuseram a mão e receberam o Espírito Santo de Deus. Então veja bem, querido, a palavra nos mostra que todos naquele lugar creram no Evangelho. Todos daquela cidade de Samaria receberam com o coração aberto, com alegria, o poder da palavra de Deus. Diz a palavra que os coxos andavam, os espíritos demoníacos caíam ao chão, os cegos enxergavam, havia grande alegria, ao ponto que toda a cidade era batizada em nome de Jesus. Viram milagres e prodígios efetuados pelo diácono, querido. Porém, eles só receberam o batismo com o Espírito Santo quando? Quando que eles foram cheios do Espírito Santo? Com a vinda dos apóstolos Pedro e João. Logo, irmãos, o batismo com o Espírito Santo não é algo automático. É uma promessa de Deus. Eu preguei semana passada, quem estava aqui sabe que eu falei sobre sermos cheios do Espírito Santo, que é uma promessa que nos últimos dias desceria o Espírito Santo sobre a terra. E diz a palavra o quê? Que os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, e eu desceria o meu poder sobre toda a carne. Há uma promessa de Deus para que a igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Porém, receber o Espírito Santo não é algo automático, querido. Ser cheio da presença de Deus, querido, tem uma música que fala assim, onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro, onde Jesus mora só a gente canta todo dia, é feliz quem tem Jesus no coração. Um dia eu aprendo a cantar, irmãos. Mas, amados, onde Jesus habita, a alegria, querido. Onde Jesus habita, a tristeza não reina. Por isso que a palavra de Deus fala que a promessa dele é para mim, é para você e para todos aqueles que creem. Pedro ele fala assim, olha querido, a promessa de sermos cheios do Espírito Santo, a habitação do poder de Deus é para mim, é para você e para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor. Porém, o ser cheio do Espírito Santo, recebemos o poder do Espírito Santo, não é algo automático, querido. Alguns pensam até hoje assim, eu já entreguei minha vida para Jesus, já recebi Jesus como meu Salvador, já desci as águas do batismo, logo eu já tenho tudo que preciso. Porém, isso não é verdade, Vitória. Não é verdade. Porque a palavra de Deus nos mostra que há uma necessidade que nós sejamos revestidos de poder. João 16, 7, olha só, abre para nós, querido, você vai ler a palavra porque é ouvindo a palavra que a gente é curado. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vós. Por isso que crente liberto, eles vão para a igreja para receber assim, assim diz o Senhor, Thales, olha, tá aquela luta, vem cá e pega a tua mão assim, vem cá, Thales, venha homem, venha, aí o profeta pega ele assim, vem aqui na frente, e aí ele faz o estardalhaço, aleluia, aí ele fala como é que é, the king, the fall, the pebble, e fala assim, eis que estou vendo uma grande porta de Deus se abrindo, e a igreja, aleluia, eu estou vendo o anjo de Deus, trazendo um papel e assinando, e ele vai assinar e as portas vão se abrir. Aí a igreja glorifica, aleluia! E aí você sai daqui com o teu coração cheio de dopamina, alegre, feliz, mas vazio, querido. Porque a palavra de Deus fala que não é a palavra profética de bênçãos que muda a tua história, mas é a palavra
de Deus. É a palavra de Deus. O meu povo perece porque não conhece a palavra de Deus. Então receba a palavra de Deus. Vai lá, Thales. E Deus está abrindo mesmo as portas, meu irmão. Em nome de Jesus. Sabe por que Deus está abrindo a porta? Porque você está ouvindo a palavra. Aleluia. Amém, igreja? Voltando à palavra. 18, 16, 7. Amém. Todavia, digo-vos a verdade. E olha Jesus falando. Que convém que eu vá. Porque se eu não for, o que acontece? O Consolador, o Paracletos, o ajudador, o nosso advogado fiel, ele não virá a voz. Mas Jesus fala, quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do quê? E ele fala do pecado, por quê? Porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E dou juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. E ele fala assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis o suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja só, a palavra de Deus fala que quando Jesus chega para os discípulos, e ele fala assim, é necessário que eu vá. É necessário que o Filho do Homem morra, seja crucificado, ao terceiro dia ressuscite, porque quando eu for e voltar para o meu Pai, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo de Deus. E sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Primeira obra, ele não vai te dar carro nem casa, ele não vai te dar casamento, não, ele não vai dar nada disso. Sabe o que ele vai? Primeira obra que o Espírito Santo faz, a primeira ação dele é nos convencer do quê? Do pecado. E por que nos convencer do pecado, querido? Misericórdia. Porque antes nós éramos cegos, surdos e mudos espirituais, querido. 2 Coríntios 4 fala assim, nos quais o Deus deste século, o inimigo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, e creiam. Satanás, o Deus desse século, ele cegou o entendimento, querido. Mas o que acontece? Aí você estava cego, perdido do mundo, você não entendia nada das coisas de Deus, as coisas de Deus pareciam loucura, mas aí chegou alguém mais louco ainda, e começou a falar de Jesus para você. Aí alguém chegou e falou de Jesus para Ana, a Ana contando lá, né, que eu vi um monte de história da carochinha antigamente, né, dos pessoas perdidas no mundo, mas aí no dia que a Ana parou de dar ouvido para a voz do homem e começou a ouvir a palavra de Deus, ela começou a gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, querido? Palavra de Deus. Aí o Espírito Santo começou o quê? Começou a te confrontar a tua vida. Ele começou a falar assim, querido, você que está roubando, para de roubar. Você que vive na mentira, para de mentir. Você que vive na enganação, pare de enganar. E aí Deus começa a te confrontar, ele começa a mostrar áreas da tua vida que nem mesmo tu sabia que precisava ser mudado, e aí ele começa a te convencer do pecado que existia na tua vida. Porque até então, querido, quem está lá no mundo, já ouviu alguém dizer assim, eu preciso de mudança de vida? Não. No mundo todo mundo é perfeito. Tu já viu algum amigo teu do mundo falar assim, olha, eu preciso melhorar em tal área? Não, querido. As pessoas são extremamente o quê? Egocêntricas. Não, eu sou o melhor. Eu sou o melhor marido, eu sou a melhor esposa, eu sou o melhor empregado, eu sou o melhor padrão. Aí quando você é confrontado pela luz de Cristo, ele começa a você que não, tem coisa na tua vida que precisa melhorar. Aí vem a segunda etapa que o Espírito Santo faz. Ele nos convence do quê? Da justiça de Deus. Primeiro ele nos convence do pecado. Aí depois ele fala da justiça. Por quê? Porque ele não nos convence apenas do pecado, mas também nos convence da justiça de Deus. Mas o que é a justiça de Deus, querido? Sabe o que é a justiça de Deus? Está lá em Romanos 6, 23, que fala assim, porque o salário do pecado é o quê, querido? É a morte. O salário do pecado é a morte, Rita. Salário do pecado é a morte. Aí até então tu não tinha pecado,
Mas aí você começa a ouvir a palavra de Deus. Querido, eu tinha um amigo, eu sou sargento de carreira, né, já estou aposentado. E eu estava na escola de sargentos da aeronáutica, lá em Guaratinguetá. E aí eu tinha um amigo meu, que um dia, a gente dormia junto, a gente acordava junto, a gente comia junto, a gente passava o dia inteiro. Era internato, né? E a gente passava o curso o dia inteiro. Eram as camas assim, beliche, uma do lado da outra. 24 horas um do lado do outro. E aí um dia eu estou na sala de aula assim, estudando. E ele para e fala assim, ó, Raposo, meu nome de guerra era Raposo. Falou, Raposo, eu não quero mais que tu fale comigo. E aí todo mundo começou a rir, porque ele era brincalhão, achando que era brincadeira. E aí ele falou assim, não, que isso, cara? Para com isso. Ele falou assim, não, estou falando sério. Ele falou, Raposo, eu não quero mais que você dirija a palavra para mim. E aí todo mundo falou assim, mas por que? Eu não vou falar o nome dele, né? Mas eu te amo, viu, meu irmão? Quem é, sabe que é. E aí ele falou assim, não, eu não quero. Eu falei, por quê? Porque as palavras que saem da tua boca me confrontam. Ele falou assim, as palavras que saem dos teus lábios, elas me acusam. Mas eu falei assim, cara, mas eu nunca acuso, nunca falo nada de ti. Mas toda vez que eu compartilhava a palavra de Deus com o grupo, aquilo ia como faca no coração dele. Por quê? Confrontava o estilo de vida dele. E é isso que a palavra de Deus fala, ela confronta o pecado. E o salário do pecado é o quê, querido? É morte. Quando você está sendo confrontado, a morte está clamando o teu nome. Mas aí o que acontece? Se a obra do Espírito Santo fosse apenas te convencer do seu pecado, meu irmão, todos nós íamos para o inferno. Porém, a segunda ação do Espírito Santo é nos convencer da justiça. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de graça de Deus é o quê? É a vida eterna por Cristo Jesus, querido. Por isso que Jesus é a justiça, porque nós merecíamos a morte. Romanos 3:23 fala assim, ó. Olha que Romanos 3:23 fala, pois todos pecaram, todos, querido, e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão afastados, todos perderam a graça de Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós, apesar de sermos pecadores, apesar da a consequência do pecado é nos destituir da glória de Deus, ele fala assim, porém, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós naturalmente estávamos perdidos, sem a graça de Deus, mas pela misericórdia nós fomos justificados. Todos nós estávamos perdidos, com a sentença da morte sobre nós, doentes por causa do pecado. Mas aí veio Jesus e se manifestou, e diz a palavra que ele nos resgatou. Redenção significa resgate. Ele nos resgatou da escravidão do pecado. Logo, se o pecado é a doença que gera morte, Jesus, ele é o remédio que te traz cura. Querido, o pecado, ele gera morte. O pecado, ele nos rouba, ele nos destitui da graça de Deus. Mas o dom, o presente de Deus, é a graça, é a justificação pelo sangue de Jesus. Ele é o remédio para a nossa vida. Porém, querido, olha só, para você receber, para você tomar do remédio que é Cristo, primeiro eu preciso reconhecer que eu estou doente. Querido, só toma do remédio quem está doente. Se você não reconhecer que você está doente, você nunca vai tomar um remédio. Quer ver exemplo? A gente fala muito que Judas traiu Jesus, né? Querido, todos os apóstolos traíram Jesus. Quando Jesus foi crucificado, quem é que seguiu até o fim Jesus? As mulheres, Marta, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e muitas mulheres, e só João. João, que era um adolescente naquela época. Demais, todos fugiram. Só que a gente fala muito de Judas. Alguns falam de Pedro que negou Jesus. Mas, na verdade, todos eles negaram Jesus. Porém, sabe quem tomou remédio? Pedro. Pedro, quando reconheceu o seu erro, ele tomou remédio. Judas não tomou. E foi condenado, querido. Porque Jesus é remédio para aquele que reconhece que está doente. E quem te convence disso, querido? É o Espírito Santo. Está lá o filho pródigo comendo lavagem de porco, querido. Diz a palavra que ele queria comer da lavagem e nem lavagem davam. Mas ele era filho do rei, querido. Tu consegue imaginar alguém filho de um rei
comendo lavagem de porco? Era o filho pródigo. E eu vou te dizer que em nosso meio, querido, dentro da igreja e fora da igreja, tem um monte de filhos do rei comendo lavagem de porco. Por quê? Porque não reconhece que precisam de remédio, querido. E o Espírito Santo, ele fala que ele nos convence primeiro do pecado, que eu estou sujo, que eu preciso de mudança de vida. Depois, ele nos convence do quê? Da justiça, que Jesus, ele nos perdoa, Jesus nos lava, Jesus é no remédio. E terceiro, o Espírito Santo nos convence do juízo de Deus. Mas o que é juízo, querido? Quando eu falo de juízo, eu falo do quê? Eu falo de condenação. Então, o Espírito Santo, ele nos convence da condenação de Deus. E esse juízo, essa condenação é para quem, querido? Para quem que é? Para o diabo. A condenação é para aquele que te cegou por anos, que te enganou, que te seduziu com falsas promessas de alegria, te escravizou na prática do pecado. O juízo é para Satanás, que se acha Deus desse século, e para os seus anjos. Satanás já está julgado e condenado. Agora veja que, primeiro, o Espírito Santo ele nos convence do pecado, dizendo assim, ó, meu querido, você está com a vida errada, tu precisa mudar. Segundo, ele nos convence da justiça, dizendo assim, olha, a consequência de quem viver no pecado é morte, mas aquele que aceita a graça de Deus, aquele que recebe a misericórdia, tem vida e vida eterna. E esse mesmo Espírito Santo que me convence do pecado e da justiça, ele diz também, querido, há também o juízo. E esse juízo inicialmente é para quem? É para o inimigo. É para Satanás e seus anjos. Porém, todavia, não bastante. Esse juízo ele também alcançará todos aqueles que rejeitaram as obras do Espírito Santo, querido. O juízo não é para crente, não é para servo de Deus, não é para o homem. Mas quando o homem rejeita o Espírito que te convence do pecado, quando o homem rejeita o Espírito que te convence da justiça de Deus, que é Jesus, infelizmente um dia você vai ser convencido do juízo de Deus. Forte isso, né, irmãos? Eu não quero saber negócio de igreja, negócio de ficar aleluia, dando glória, eu não quero saber, não. Outro fala assim, não, eu vou viver minha vida, vou curtir, vou beber, vou me prostituir, vou fazer de tudo. No final da vida, eu vou para Jesus. Quantos já ouviram isso aqui, querido? Meu querido, esse que diz isso, um dia o Senhor vai falar assim, filho, apartai-vos de mim que eu não conheço, porque você rejeitou o Espírito Santo que convencia da tua vida errada. Você rejeitou o remédio que era Jesus. E hoje o Espírito Santo vai te mostrar o juízo que te espera. Então, voltando, querido, à palavra. Quando o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, daí eu e você entregamos nossa vida para Jesus. Todo mundo aqui já entregou sua vida para Jesus? Amém? Aí acontece, aí você foi convencido, o Espírito Santo, porque assim, ó, o Espírito Santo convence, Satanás te engana. Satanás ele te engana, dizendo assim, não faz isso aí não, tu vai ter uma vida vitoriosa, não, pode fazer isso aí, não tem problema, adulterar, não, ninguém está vendo, roubar, mentir, não, ninguém está vendo. Satanás engana, Jesus não, o Espírito Santo ele te convence, ele mostra. E aí um dia ele nos mostrou, aí nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e aí o Espírito Santo de Deus ele começou o quê? A habitar em nós. Quando você crê, quando o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, você abre o seu coração para Jesus, você confessa Ele como teu Salvador, você acaba se tornando templo do quê? Templo do Espírito Santo. Ele começa a habitar você, Elisete, né? Ele habita você. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 16, não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só, querido. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele habita em nós. Porém, ser habitado, escute bem, ser habitado pelo Espírito Santo é a primeira obra da graça de Deus. É a primeira obra do Espírito Santo. E amados, é impossível sermos de Jesus e não termos o Espírito Santo. Impossível, querido. Se você entregou a sua vida para Jesus, você passa a ser habitação do Espírito Santo. Porém, baseado nisso, alguns dizem que quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você abre o seu coração para Ele, você já está cheio do Espírito Santo.
Porém, se isso fosse verdade, logo não haveria o porquê da pergunta de Paulo. Paulo chegou para aqueles homens ali em Éfeso e falou assim: olha, vem cá, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles falaram: olha, nós nem sabíamos que existia Espírito Santo. Ou mesmo, quando estava lá em Samaria, com coxa andando, segue enxergando, demônios caindo pelo chão, está lá o diácono Filipe pregando, orando, mistério e poder. Mas diz a palavra que quando chegou os apóstolos Pedro e João, falaram assim: vem cá, eles já foram cheios de Espírito Santo? E ele falou: não. Eles já tinham sido batizados nas águas, eles já tinham ouvido a palavra, eles já tinham crido, eles já eram habitação do Espírito Santo, eles já eram templo, mas ser templo não é a mesma coisa de ser cheio, querido. Vocês estão entendendo a diferença? Amém, igreja? Logo, há uma necessidade de uma segunda obra do Espírito Santo. Querido, vocês precisam entender isso. Eu preguei semana passada sobre sermos cheios do Espírito Santo, que é uma promessa de Deus para os últimos dias. Porém, para que você e você viemos ser cheios do Espírito Santo, o que eu devo fazer para receber o Espírito Santo, querido? Que segunda obra é essa, pastor? É o batismo com o Espírito Santo. Mas para compreender a necessidade dessa segunda obra, eu quero que você abra a Bíblia em João 14,16. Abre aí para nós, Rafa. João capítulo 14,16. E diz assim a palavra: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha só, similar ao que nós estávamos falando. Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo, primeiro, não pode receber. Veja bem, o mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus, querido. Não pode. Segundo, o Espírito da verdade, porque o mundo não vem e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque primeiro, ele já habita convosco e ele estará em vós. Essa partícula em vós significa dentro de vós. Então, antes de Jesus morrer, ele fala sobre a vinda do Consolador, do ajudador, do Paracletos. E ele primeiro fala: olha, o Espírito que o mundo não conhece e não tem. Querido, é impossível alguém do mundo ter o Espírito Santo. Por isso que eu digo que muitas vezes você vai em alguns lugares e aí você vê as pessoas, dizendo que estão cheios de Deus, trazendo palavra de Deus, mas muitas vezes essas palavras de Deus são palavras do inferno, querido, porque quem não tem Jesus não pode ter o Espírito Santo, querido. E a palavra de Deus fala que o mundo não conhece, mas ele falava para o discípulo assim: ó, ele já está em vosso meio. Por que ele já está em vosso meio? Porque os discípulos, eles já conheciam o Espírito Santo. Porque quando eles pregavam em nome de Jesus e as pessoas eram curadas, era através do Espírito Santo. Quando os discípulos saíram de 2 em 2, evangelizando, pregando, diz a palavra de Deus que eles voltaram dizendo assim: Senhor, até os demônios se sujeitam ao teu nome. Então assim, ó, os discípulos, eles já tinham relacionamento com o Espírito Santo. Porém, apesar do Espírito Santo estar habitando entre eles, eles ainda não estavam morando dentro deles. Então, ele fala assim, ó, há uma promessa de Deus que esse Espírito Santo, ele vai habitar dentro de vocês, e não apenas habitar, vocês vão ser cheios dele. Porém, apesar deles terem esse testemunho sobrenatural, havia necessidade de nascer de novo. E aí o que acontece? Aí Jesus fala isso. Depois que ele fala assim, olha, vocês, o mundo não pode receber, ele já está habitando com vocês, ele já está convosco e ele habitará dentro de vós. Aí Jesus é preso, crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. Daí diz a palavra de Deus que Maria vai no sepulcro, e tem aquela música, é Maria, nananana. Como é que é a música? Alguém lembra aí? Não, que a gente já fez a peça aqui. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Maria vê Jesus ressuscitado, vai para os discípulos e fala, olha, eu vi o mestre ressuscitar. Os discípulos não acreditam. Tomé fala, só creio se eu botar o dedo nos furacos lá. Aí de repente, João 20, 21, Jesus aparece em meio aos discípulos. E ele fala assim, ó, paz seja convosco.
E aí ele fala assim, ó, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E ele fala assim, ó, e havendo disso, soprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. E aqui nessa passagem, Jesus tinha ressuscitado. É a primeira aparição ao grupo de discípulos e Jesus sopra. Essa palavra sopra é pneuma. É a mesma palavra quando se fala Espírito Santo, o sopro de Deus. E ele sopra. Mas veja bem, apesar de Jesus soprar sobre ele o Espírito Santo, Jesus quando se reúne com todo o povo dele, com os discípulos, antes de subir à glória, ele fala assim em Atos capítulo 1, ele fala assim, olha, é necessário que vós ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Por que que Jesus fala? Porque Jesus, ele já tinha soprado o Espírito Santo. Mas apesar de ser soprado o Espírito Santo, havia uma necessidade deles serem cheios do Espírito Santo. Isso nos mostra o quê? Que quando eu e você temos a experiência do novo nascimento, o Espírito Santo ele sopra sobre nós. Os discípulos, naquele momento, eles estavam tendo a experiência de novo nascimento. E ele falou assim, olha, até então o Espírito Santo ele habitava no meio de vocês, mas agora vocês vão receber. Ele faz assim, ó, receber. Então, quando eu entrego minha vida para Jesus, eu recebo do sopro de Deus. O Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de mim. Eu começo a ser templo do Espírito Santo. E aí eu começo a sentir a presença de Deus. Eu começo a ouvir a voz de Deus. Porém, essa é a primeira obra, é sermos habitação. Deus não quer que você seja apenas habitação do Espírito Santo. Entenda, Deus quer que você seja cheio. Tem água nesse copo. Água. Muito boa. Mas esse copo está cheio de água. Há uma diferença entre ter água e transbordar em água. Querido, em Atos o Senhor fala assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele determina, não saia. Porque quando vocês foram cheios, aí sim, vocês vão ter poder para ser o quê? Testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Querido, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus nos dá autoridade para testemunharmos o poder de Deus. Querido, há uma necessidade que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Mas, amados, o que é ser cheio? Eis a questão, o que é ser cheio do Espírito Santo? Muitos vão dizer que o Espírito Santo é uma energia. Não, pastor, o Espírito Santo é um arrepio que eu sinto na igreja. É uma força, por isso uma força me leva a cantar, no mundo diz. Não é assim? Nem sei como é que eu lanço essa música. O mundo diz isso, porque o mundo vai no show, ele sente os arrepios, que é o que a igreja tem produzido outros, shows, para produzir dopamina, para produzir substâncias no teu cérebro que produz arrepios. E aí esse arrepio você diz que é quem? É o Espírito Santo. E eu quero dizer, o Espírito Santo não é arrepio. O Espírito Santo não é uma energia, não é um kami-kami-ha, não é um aduque que você dá em alguém, querido. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita dentro de nós. Diz a palavra que o Espírito Santo, ele se alegra, ele se entristece. Diz que o Espírito Santo tem ciúmes de você. A gente canta aquela música, tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão. Querido, o Espírito Santo não é arrepio, não é energia, não é poder, mas é um ser, é a pessoa do Espírito Santo de Deus habitando em você. Segundo, a experiência do Espírito Santo, alguns dizem, só foi para aquele tempo. Só foi para o tempo de Pedro, de João, de Paulo. Porém, Pedro, querido, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele falou assim, ó, queridos, o que acontece agora é o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias seríamos cheios do Espírito Santo de Deus. Querido, é uma promessa que é para mim e para você, e é impossível, querido. Nós vivemos a vida cristã sem ação do Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes você vive tropeçando, querido? Tu
tenta viver, eu até tento, pastor, eu tento viver uma vida reta, eu tento não errar, mas quando eu vejo, eu estou ali, estou fazendo as mesmas coisas. Eu tento, pastor, eu tento não errar, eu sei que é errado fazer isso, e cada um sabe o que é na sua vida, cada um tem suas inclinações carnais, cada um tem as suas áreas da sua vida, a qual o inimigo te usa para fazer tropeçar, para fazer errar. Aí você diz, pastor, eu até tento, mas eu não consigo. Esse é o teu problema, querido, porque é impossível viver a vida cristã sem ser cheio do Espírito Santo. Aí tu quer viver uma vida com Deus sem ser cheio de Deus. Querido, somente quando o crente for cheio do Espírito Santo, você vai viver uma vida vitoriosa. Há uma promessa que diz assim, ó, que os sinais seguiriam os que creem, querido. Querido, os sinais só vão seguir a vida daquele que anda com Jesus, querido. Filipe não era pastor, não era evangelista, ele era um diácono. Mas diz a palavra que ele foi lá, e quando ele começou a falar, o poder de Deus começou a fluir. Por quê? Porque tinha poder do Espírito Santo transbordando da vida dele, querido. Aí você diz assim, pastor, como é que eu vivo uma vida vitoriosa? Vencendo o pecado, vencendo esses pecados de estimação. Quem já andou na mata e vem aqueles pega-pega que enche, tem uns que é umas bolinhas assim, tem uns que é uns espetinhos, né? É horrível aquilo, querido. Esses dias eu fui estender roupa, voltei cheio de coisas assim. Querido, assim é o pecado de estimação. Ele se agarra em você, tu tenta tirar. Aí quando você terminou de tirar, quando você anda na rua, ele volta agarrado em você. Querido, você só vai vencer o teu velho estilo de vida quando o Espírito Santo transbordar em você. Mas a questão é, irmã Ana, escuta, Ana, como que eu recebo o Espírito Santo? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo então, pastor? Querido, primeiro, existe a necessidade de entender que eu preciso dele. Querido, você precisa reconhecer que você precisa dele. Em 1 Coríntios 2,14 fala assim, que o homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E ele não pode entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, primeira coisa, querido, você precisa reconhecer que você necessita do Espírito Santo. Segunda coisa que eu preciso para receber o Espírito Santo, eu preciso buscá-lo. Eu preciso desejá-lo. Parece algo meio burro de se falar, mas é verdade, querido. Lucas 11:9 fala assim, olha, pedis e pedis lhe será dado, buscai, buscais encontrarei, batei, batei será aberto. E ele fala assim, ó, porque qualquer que pedir, recebe, o que bate se lhe hará aberto, e o que buscar vai encontrar. E ele fala assim, ó, quem é pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Ou aquele que lhe pediu um peixe lhe dará serpente? E ele termina assim, olha, se vós sendo pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então, amados, para receber o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para receber o batismo com o Espírito Santo, para que você venha ser cheio, tem que existir a necessidade, uma sede, uma fome por Ele. Você precisa necessitar, eu quero ser cheio, eu preciso da presença do Espírito Santo. Querido, mas é muito mais fácil, às vezes, um novo convertido, que recém entrou na igreja, buscar ser cheio do Espírito Santo, do que um crente velho, querido. Porque o crente velho, ele já vem aqui cheio de resistência. Ele vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, falando em línguas, pulando, salteando em alegria. Ele fala o quê? Isso é tudo emoção. É tudo emoção. Isso é tudo religião, isso é loucura. Por quê? Porque estamos com a mente contaminada, crente. Mas o crente que é novo convertido, ele só quer o quê? Eu só quero a presença de Deus. Então a primeira coisa, para ser cheio do Espírito Santo, é o quê? Reconhecer que você precisa do Espírito Santo. Segundo, é ter fome, é ter sede por Ele. E finalmente, acima de tudo, a necessidade do porquê. Porque, querido, Deus só derrama do seu Espírito Santo quando há um porquê, querido. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? No caso dos discípulos,
Lá em Jerusalém havia um objetivo. Ele falou assim, olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. O Senhor falou assim, ó, é necessário que vocês venham ser cheios do Espírito Santo, porque somente sendo cheios, vocês vão ser testemunha. Sabe o que é testemunha no original? É martus. É a mesma palavra usada para mártire. O que é mártire? É aquele que se sacrifica. Querido, ele falou assim, ó, se vocês não foram cheios do Espírito Santo, vocês não vão se sacrificar pelo reino. E amados, Deus não vai derramar do seu Espírito só para você ter arrepio na igreja. O mágico Simão, quando viu o poder de Deus, quando viu Filipe cheio do Espírito Santo, curando enfermos, profetizando a palavra, expulsando o demônio, aquele mágico que conhecia de feitiçaria, falou assim, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, e entregou a vida para Jesus. Mas aí quando viu os apóstolos vindo, e os apóstolos colocando a mão, e quem eles tocavam, eles eram cheios do poder de Deus, ele falou assim, eu quero isso para mim. E sabe o que ele falou? Quanto? Eu pago tudo, eu dou todo o meu dinheiro para você. Ele achou que o Espírito Santo se comprava com dinheiro, querido. E ele tomou uma vaia dos apóstolos e falou assim, meu irmão, se tu não se converter de verdade, esse teu coração vai te corromper e vai te levar para o inferno. Sabe por quê? Porque Deus valoriza o seu óleo, querido. Deus valoriza a sua presença. E amados, para que eu e você venhamos ser cheios do Espírito Santo, talvez você diga assim, pastor, eu já fui cheio do Espírito. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu já recebi da graça, do poder de Deus. Que bênção, querido. Mas como está a tua vida hoje? Você ainda está cheio? Querido, porque as pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo é um momento na vida do crente. Não, o batismo com o Espírito Santo é um start do ser cheio. Mas Efésios 5,18 fala assim, ó, enchei-vos do Espírito. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, onde há contenta, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos no natural, ela tem um sentido de gerúndio. Ela fala assim, ó, você se encheu hoje, você vai continuar se enchendo e vai continuar se enchendo até quando? Até quando você transbordar. E quando eu transbordar, eu faço o quê, pastor? Eu continuo enchendo, porque o enchei-vos é constante. E o problema, querido, é que tem muito crente na igreja que até aceitou Jesus, que ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ele entregou a sua vida para Jesus, reconheceu as suas mazelas, as áreas da sua vida que precisam de cura. Mas ele parou de buscar, querido. Ele parou ali e hoje ele vive uma vida medíocre. O que é medíocre, querido? A gente tem a tendência de achar que medíocre é ruim, né? Quem acha que medíocre é uma palavra legal? Medíocre, a gente associa o que, Thales? O que é uma pessoa medíocre? Fala para mim, alguém, diz aí, medíocre. É uma pessoa ruim, é uma pessoa ralé, chulé, não, é tão medíocre. Mas, querido, medíocre significa mediano. Alguém acha que mediano é ruim? Não, mediano é bom. Porque se eu estou no meio, eu não sou o final da fila. Eu posso não ser o topo, mas eu estou no meio. Mas esse é o problema, querido. Tem um monte de crente medíocre, querido, que está na média. Ele já teve uma experiência de conversão. Ele já teve experiências com Deus, experiências legítimas. E amados, a gente fala de arrepio, mas como é bom ser arrepiado pelo Espírito Santo, né? Como é bom, eu digo assim, ó, a melhor experiência que o crente tem é aquele que ele chora na presença de Deus, que ele vai chorando, aí o catarro se mistura com lágrimas assim, aí fica aquela, e tu vai no altar assim, e quando tu levanta assim, tem uma poça de catarro com lágrima, né? É nojento, mas é maravilhoso, querido. Só sabe quem já chorou assim na presença de Deus. Alguém já passou por isso ou só eu? Só eu que sou crente porquinho, querido. Nunca passou por isso não, Ritinha. Então receba a unção de chorar e meleca. Meleca e choro, querido. Meleca e choro na presença de Deus. É coisa maravilhosa, querido. Chorar ali, abrir o seu coração. Às vezes a gente fala no altar, mas no seu quarto, querido. Tu dobra teu joelho ali, tu chora, tu abre teu coração, tu clama ao Senhor, os teus problemas, as suas lutas. Aí vem a presença de Deus. Aí você sente aquele calor do Espírito. É maravilhoso, querido. É maravilhoso. Mas não é só isso, querido. E o problema é que o crente acha que ser cheio do Espírito Santo é isso.
Querido, ser cheio do Espírito Santo é ter graça e poder de Deus para viver uma vida vitoriosa em Deus. Sabe como é que tu vence o pecado, querido? Sendo cheio do Espírito Santo. Sabe como é que você vence as tuas lutas na tua casa? É sendo cheio do Espírito Santo. É você chegar um dia na sua casa e a sua mulher tá irada, tá virado no capiroto. Fala virada no giraia, né? Tá virada no giraia. Até o diabo tem medo de chegar perto, querido. Quem já passou por isso? Mulher virada no carro. Tem gente que é o homem, não é meu caso, né? Eu sou um anjo, querido. Meu Deus. Aí a mulher, o homem chega virado no cão, querido. Aí a vontade natural que é pegar um cabo de vassoura, tacar na cabeça dele, é tacar os pratos. Meu querido, quando você é cheio do Espírito Santo, pode chegar o homem cheio dos demônios, pode chegar a mulher virada no giraia. Querido, você passa aquilo ali na graça de Deus. Aí aquela pessoa tenta de tudo quanto é jeito de te tirar da paz, te roubar da paz. E aí você chega, meu marido, que bom que você chegou. E aquele homem fedendo a cachaça, fedendo ao inferno. E você chega, marido de Deus, e você abençoa ele. Querido, o diabo não sabe como fazer para te roubar a paz. Sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele transborda a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Ser cheio do Espírito Santo é tu ver no trabalho aquela pessoa que te persegue, tenta de todo jeito fazer você dar tudo errado na tua vida, fazer que você seja mandado embora, e aquela pessoa espera que você seja a pior inimiga dela. Mas aí de repente, no momento difícil que aquela pessoa está passando, você chega para ela e fala assim: minha querida, eu quero orar por você, porque eu estou vendo que você está mal. Aí aquela mulher olha para você: mas como assim? Eu faço tudo de errado para você, eu desejo o teu mal, eu desejo a tua morte, eu desejo que você seja mandado embora desse emprego. Como pode você vir querer me abençoar? Aí você fala assim: querida, é porque eu sou cheio da presença de Deus, é porque o Espírito Santo abençoa, o Espírito Santo, ele transborda na minha vida. E quem é cheio do Espírito Santo não consegue ter um coração amargurado e ressentido, querido. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E amados, ser cheio do Espírito Santo, ele começa com alguém desejando: Deus, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Eu quero sentir meu coração queimando, eu quero sentir meu coração cheio da tua presença. Mas ele só vai continuar se essa oração for constante na tua vida, querido. Se coloca de pé. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. E eu quero profetizar que você também vai ser cheio, querido. Mas para você ser cheio, querido, mas para você ser cheio, você precisa buscar o Espírito Santo, querido. Você precisa reconhecer que você está vazio, querido. Só Deus enche quem está vazio, querido. Deus só enche quem reconhece que está vazio. Como é que está teu coração hoje? Você está cheio? Você está cheio do Espírito Santo ou tem espaço ainda para Deus? Você está cheio? Ou ainda tem áreas na sua vida que o pecado tem te amarrado, tem te dominado e tem impedido de você ser cheio, querido? Eu quero que você que quer ser cheio, você que quer ser renovado, você que quer mais da presença de Deus, vem aqui na frente. E nós vamos orar como igreja. Eu também quero. Irmãos, eu quero ser cheio. Eu não quero uma vida apenas de aparência, mas eu quero o fogo do Espírito Santo queimando o meu coração. Mas isso só recebe quem primeiro reconhece que precisa. Segundo, aquele que busca, que pede. E aquele que faz: Senhor, eu quero ser cheio. Para quê? Eu quero ter um porquê de Deus, de ser cheio do Espírito de Deus. Diga assim: nosso amigo Santo Espírito, oh aleluia, venha aquecer os corações. Oh,
Senhor. Vem com cura todo o meu. Começa a orar ao Senhor, começa a pedir, Senhor, eu quero mudança, Deus, eu quero ser cheio. Vem manifestar o seu sinal. Diga assim, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Oh, aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Diga ao Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. O que fizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Oh, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Oh, vem Espírito Santo, nosso amigo Santo Espírito. Oh, vem Senhor nessa noite, Pai. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, Pai. Oh, vem Senhor nessa noite, enche nossas vidas, oh Deus. Oh, o que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, oh vem, pastora Lisiane. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Aqui, você que já foi cheio e quer ser de novo, diga assim: faz de novo, faz de novo. O seu povo clama aqui mais uma. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama. Vem Senhor, faz de novo na minha vida, Senhor. Faz de novo em nossos corações, em nossa casa, Senhor, no nosso ministério, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, glória a Deus, querido, em nome de Jesus. Clama ao Senhor, vai em nome de Jesus. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Oh, queremos a Tua presença nesse lugar. Queremos ser cheios do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, eu profetizo, Pai, nesta igreja, uma igreja cheia do Teu Espírito. Querido, comece a orar. Comece a colocar diante de Deus aquilo que tem impedido que você seja cheio. Querido, você conhece as mazelas da tua vida. Você sabe o que tem te impedido de ser cheio. Você sabe por onde o diabo tem te escravizado, tem te aprisionado e tem impedido de você viver um novo de Deus. Mas em nome de Jesus nessa noite, Pai, eu profetizo quebrado cadeias. Que cadeias venham quebrar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, quebra cadeias, Senhor. Destrói todo o grilhão, toda mentira, todo sofisma, tudo aquilo que o inimigo tem usado, Senhor, para impedir que elas venham ser cheias do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, Senhor, vai caindo por terra, Senhor. Vai rompendo, Senhor. Vai quebrando, Senhor, toda a cadeia, Senhor, toda amarração do diabo, do inferno, que tem impedido delas serem cheias, Senhor. É Tu quem convence do pecado, Senhor, é Tu quem convence, Senhor, da justiça. É Tu quem convence do juízo. Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que o inimigo tem cegado, tudo aquilo que o inimigo tem amarrado, hoje, em nome de Jesus, eu declaro, cai por terra agora. Vai caindo por terra, Senhor, toda a prisão. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre, Senhor, o coração do Thales, Senhor. Oh Deus, que o Thales venha viver um novo tempo de Deus. Que o Espírito Santo venha transbordar na vida dele. Que onde mudou o pecado na tua vida, meu querido,
onde o diabo te escravizou e te amarrou, venha superabundar a graça de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora laiesh, erebas, turianda laiesh, oh lamanassi, anaraiesh, eleba. Oh Deus, traz cura, Senhor, traz libertação para esta mulher, Senhor. Essa mulher já ouviu a tua voz, Senhor. Um dia ela já entregou a vida para ti, Senhor, mas até hoje ainda tem áreas na vida dela que tem amarrado. Satanás, aonde você amarrou, sai agora na vida dela. Eu liberto em nome de Jesus. Seja liberta, Senhor. Tudo aquilo que está amarrado nela, Senhor, tudo aquilo que está dentro dela, física e espiritualmente, vai caindo por terra agora. Eu declaro a libertação no nome de Jesus. Que tudo aquilo que está dentro dela, que tem amarrado dela, saia agora e não volte mais, em nome de Jesus. Eu profetizo a libertação. Eu profetizo quebrar cadeias, cadeias quebradas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que tudo aquilo que ainda tem amarrado vai saindo agora. Tudo aquilo que ainda tem aprisionado vai saindo agora, em nome de Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. Ora igreja, ora igreja, ora igreja. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Diga nessa noite: há poder no nome de Jesus. Há poder no, ora igreja, ora. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Declara nessa noite: há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, ouço cadeias quebrando. Declare nessa noite, queridos. Ouço cadeias quebrando. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Vai quebrando, Pai, em nome de Jesus. Vai quebrando toda a obra do inferno. Há poder no nome de Jesus. Há poder no teu nome. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, a cadeias quebrar. Vai quebrando, Senhor. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Vai quebrando em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Oh, cadeias quebrar. Oh, cadeias quebrar. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Receba, querido, nessa noite o poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Hoje, em nome de Jesus, cadeias são quebradas na tua vida. Em nome de Jesus, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Amém, igreja? Amém? Fala assim: eu recebo desta palavra profética na minha vida, e eu declaro que eu serei cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo uma sede e uma fome no teu coração. Você vai chegar em casa e você não vai ter mais prazer dos rios que você vê no celular. Eu profetizo que tu vai chegar em casa e a Netflix não vai mais te dar prazer, mas você vai ter prazer somente em louvar, adorar e buscar a face do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Sente no seu lugar, meu amado. Vamos encerrar o culto já em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, quarta-feira, culto de oração. Em nome de Jesus, amém? Às 8 horas, você é nosso convidado. Que o Espírito Santo de Deus venha mover o seu coração, aclamar ao Senhor. Irmão, para de reclamar no WhatsApp, para de reclamar no Facebook, no Instagram, para de perder tempo com isso. Se tu está com algum problema, vem dobrar o teu joelho e clamar a Deus, querido. Quarta-feira às 8 horas, culto de oração. Sábado, vamos, irmãos, ó, está sendo uma bênção nossas células. Rapaz, sábado agora foi lá na casa do irmão Gilberto. Que glória dos céus, irmão. Que bênção, olha, que presença do Senhor. E sábado nós teremos de novo. Tem alguma casa voluntária já agora, para sábado? Alguma? Ainda não? Então até lá vai aparecer um voluntário. Se nesse sábado não tiver voluntário, a gente faz na igreja. Mas a princípio vai aparecer alguém aí, voluntário para a gente fazer. Vai ser bênção. Se te fala, cadê a irmã Sônia, tia? Cadê a irmã Sônia? Ô, Gil, tem que buscar a irmã Sônia, Gil, amém? Então, sábado, culto de celular nas casas. Domingo, culto da família. Querido, Deus quer abençoar mais vidas, querido. Vocês têm que convidar o povo. Amém? Levante suas mãos, vamos orar encerrando. Senhor, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela tua palavra poderosa. Nos leva agora para os nossos lares, Senhor. E Deus, não deixa a gente voltar para a mesma vida. Deus, eu não quero viver a mesma vida. Eu não quero viver uma vida sem sentido, buscando apenas coisas, me alimentando apenas de coisas. Não, querido. Pai, que eu venha ter desejo de me alimentar daquilo que é dos céus, de buscar ser cheio da tua presença. Nos dá uma semana abençoada, uma semana cheio da fome e do sede pela tua glória, Senhor. Repreende toda a obra do inimigo, todo laço do inferno vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro os céus abertos sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, levante suas mãos. E que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse sobre a igreja perseguida, Pai, guarda a igreja perseguida. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido, em